aí, tá? Oi. Amém. Boa noite. A graça e a paz. Amém, irmãos? Aleluia. Pede para o irmão acender as lâmpadas. Eu ver o rostinho das pessoas. Amém. Deus é bom em todo tempo. Amém. Você acredita? Ele é maravilhoso. Hoje nós estamos aqui num culto de ensino. Amém? E vamos estar trazendo degustando alguma coisa sobre Cristo, aquele que cura, a matéria do rema, para a gente estar lembrando. Quem já fez vai lembrar, quem não fez vai se interessar, porque a palavra de Deus é a verdade, amém? Vamos orar. Pai, obrigado. Depois de uma canção maravilhosa dessa, Pai, que canta a verdade do que já aconteceu, do Teu amor que nos alcançou, do Teu amor que é mais forte, do Teu amor que venceu a morte, do Teu amor que ressuscitou a Jesus Cristo, e Ele vivo está, assentado à direita de Deus, o Pai. O preço já foi pago, o preço pela nossa vida já foi pago. Obrigado, Senhor, porque Ele venceu a morte, Ele pagou o preço do nosso pecado, das nossas dores, das nossas doenças, das nossas enfermidades, e nós podemos desfrutar da cura, da saúde divina. Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento nessa noite, para que a Tua palavra chegue no bom solo do nosso coração, com revelação, com entendimento, pela luz do Teu Espírito Santo, Pai, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e de que temos direito das manifestações da Tua glória em nossas vidas, em nossa família, em nosso meio. Nós Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, porque a Tua palavra, ela gera vida, gera salvação. A Tua palavra libera cura para o corpo, ela libera paz, graça para a alma, para os aflitos, Pai. Eu creio em nome de Jesus, em vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas pelo poder da Tua palavra, em vidas sendo abençoadas com a cura. Eu oro para que aqueles que precisam de saúde divina, de cura, eles recebam a palavra, recebam a revelação, recebam a cura que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Paz, graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor. Amém. Irmão, eu quero encorajar você a acreditar na palavra de Deus. Amém. Acreditar na verdade da palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias, elas são muito fortes e nos intimidam, mas aqueles que confiam no Senhor têm que ter fé na sua palavra e se levantar crendo nessa verdade e tomando posse dessa verdade. Amém? Independente do que você está sentindo ou pensando, mas você precisa ouvir e receber a palavra de Deus. Nós estamos aqui no culto de ensino, ministrando sobre Cristo, aquele que cura, dando aqui algumas experiências do que o Rema trouxe para nós nessa matéria e para demonstrar também para aqueles que ainda não conhecem o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Eu quero fazer um link aqui com o domingo, do culto de domingo, do Hebreus capítulo 4, quando a gente leu Hebreus capítulo 4, e eu ainda estou meditando nisso, que aquele povo de Israel, aquele povo que saiu do deserto, que saiu do jugo da escravidão, eles não creram nas boas novas, é o que está escrito. E por eles não terem crido nas boas novas, eles sucumbiram no deserto. Eles ficaram ali, parte deles ficaram prostrados no deserto. Então, de repente, você pode estar passando por algum deserto, mas você tem que lembrar que você tem que ter fé na palavra de Deus. Independente do peso, da pressão, da circunstância, você precisa se levantar com canções como essa e lembrar que o amor é mais forte, o amor já venceu e que Jesus ressuscitou. E como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, se nós não acreditarmos na ressurreição, se nós não acreditarmos na eternidade, é vã a nossa fé.
Se nós ficarmos apenas no limite do natural, apenas na circunstância, apenas nos sentidos, é vã a nossa fé. Então nós precisamos avançar, nós precisamos ir além, ter um olhar espiritual para tomar posse das boas novas que o Senhor trouxe para aquele povo e eles não receberam. E a Bíblia diz que por causa da desobediência deles, eles sucumbiram no deserto, por causa da incredulidade. Então a incredulidade é quando você não acredita no que está escrito. Nós temos que simplesmente acreditar, crer no que está escrito na palavra de Deus. Nós não temos que ficar procurando um sentido, sentir. Eu não estou sentindo a palavra, eu não estou sentindo a unção. Não, você não tem que sentir. As manifestações do Espírito, elas virão para um fim proveitoso. É conforme Deus quer. Não é o homem que aperta o interruptor e faz umas agitações para que o Espírito Santo se mova. Isso você pode até ser induzido pela sua alma a acreditar que é o Espírito Santo. Não, mas quando o Espírito Santo está se manifestando e está trazendo a manifestação da sua palavra, é Ele quem está realizando todas as coisas. Amém? Então nós não precisamos forçar algo para mostrar que o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém, irmãos? Nós somos da fé. Os da fé creem no que está escrito, creem na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se 2 de vós se reunirem no meu nome, eu estarei. E é assim que a gente toma posse daquilo. Aleluia! Em toda e qualquer circunstância. Amém? Então, amados, sabe que o Centro de Treinamento Bíblico Rema, ele proporciona experiências dentro da própria sala de aula, porque o Espírito Santo está ali ministrando. E ali no momento da aula não tem louvor, não tem adoração, não tem canção, é a aula. E é a palavra sendo ministrada. Amém. E o Senhor testifica a sua palavra. Amém? Pelo ensino da palavra e pela unção do Espírito Santo que está presente. Invisível, mas ele é real, ele está presente. Eu, quando estudei essa matéria, Cristo é aquele que cura, quando aluno do Rema, era a irmã Carminha que estava ministrando. E eu gosto de dar esse testemunho porque foi uma experiência que eu tive. No momento que eu estava sentado, eu não tinha nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nada. Mas veio um pensamento na minha cabeça. Você sabe que às vezes vem uma sugestão na sua mente de uma doença, de uma enfermidade, de alguma coisa, e você já começa a... Deixa eu ver se eu... Calma aí. Já estou com um negocinho mesmo. Me pegou. Saiu na notícia, agora vem a gripe do cachorro. Aí, opa, a pessoa já está achando que pegou. Você teve mais fé no que o diabo está dizendo do que no que Deus está te falando, que você é curado. Amém? Então, o Cristo é aquele que cura, ele traz para nós a convicção de que Cristo é aquele que cura. É para isso que nós estudamos sobre essa palavra. E a irmã Carminha estava ministrando, Cristo é aquele que cura. De repente chegou essa sugestão para mim, naquele ambiente ungido, abençoado. Veio essa sugestão de doença e enfermidade. Do que veio isso? Do nada. E de repente a irmã Carminha ali ministrando e falou: não morrerás, antes viverás para cumprir os feitos do Senhor. Uau, quando ela lançou aquela palavra veio ao meu encontro, me impactou assim que eu senti como se fosse uma ducha de água fria vindo sobre mim. Sabe como você tem alguém te jogar um balde de água fresca na hora, ou você tomar uma água. Quando você toma uma água, você não sente aquele refrigério por dentro de você? Eu gosto de comparar com isso, né? Como ontem estava ouvindo aqui o pastor Johnson, ele falando sobre como ser guiado, e ele falando justamente que é difícil a gente explicar as coisas espirituais de maneira natural. Não é verdade? Então, aqueles que experimentaram o poder do Espírito Santo, algumas experiências com o Espírito Santo, conseguem compreender. Só os nascidos de novo é que conseguem compreender as coisas espirituais e as coisas da palavra de Deus. Amém? Então é interessante porque quando eu comecei a estudar Cristo, aquele que cura, ali no Rema, como aluno, eu comecei a tomar posse daquela palavra da verdade. E eu tomei conhecimento do meu tio. O meu tio, ele havia sofrido um infarto dentro de um supermercado. Ele havia sido socorrido e estava internado no hospital. E aí eu fui lá visitar o meu tio. E eu estava com aquela palavra dentro de mim. A palavra de Provérbios, capítulo 4, verso 20 e diante, que fala para você guardar o seu coração, sobretudo guarde seu coração, e que a palavra é remédio. E se você ouvir, obedecer atentamente, essa palavra vai curar você.
E aí eu ministrei, fui lá visitar o meu tio, eu como aluno do Rema, peguei essa palavra e fui lá ministrar para o meu tio. Tio, olha aqui, está escrito aqui em Provérbios capítulo 4. E às vezes a religião vem jogando um peso de culpa e de condenação sobre a pessoa. Você está nessa condição porque você pecou, porque você fez isso, porque você fez aquilo outro. E o Senhor não está nem aí com isso, Ele já pagou o preço do seu pecado. Ele quer simplesmente que você receba a salvação, que você receba a cura, porque o amor venceu a morte e Ele nos amou. E o que nós temos que receber da parte do Senhor é o seu amor. E quando nós recebemos do seu amor, nós compreendemos, o meu pai me ama. Amém? E meu tio, ele passou por a cirurgia do coração. Olha só, era do coração, né? A palavra do coração. Sobretudo, guarda o teu coração. E depois que ele passou pela cirurgia, graças a Deus, resgatado, restaurado de maneira sobrenatural, eu fiquei sabendo que ele tinha passado por uma situação de desgosto com relação à sua filha, que havia se casado com uma pessoa que não honrou aquele casamento. E aí ele ficou desgostoso com aquela pessoa, porque aquela pessoa se dizia crente e depois não honrou o papel de ser crente, e nem honrou a sua filha. E ele, já idoso, ele ficou chateado com aquilo. Sabe, irmãos, muitas vezes Satanás lança uma seta contra você, de uma amargura, de uma falta de perdão e de alguma coisa, e é ali que ele encontra a brecha para te implantar em ti uma enfermidade, um câncer, uma doença. É por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus e se analisar para ver como é que está a nossa vida, para não dar brecha para o diabo chegar com enfermidade, porque o amor venceu a morte e o amor não implanta doença em ninguém. A doença não vem do Senhor. A doença não vem de Deus. Amém? É o diabo. Lança suas setas malignas, lança suas sugestões, e se você receber e pegar, você entra naquilo que ele plantou, naquilo que ele quis. Então, amados, nós precisamos então ter uma fé inabalável, uma fé consolidada na palavra, para obter a cura física. Se chegou a doença, chegou a enfermidade, seja qual foi o meio, às vezes você nem sabe qual foi o meio, se foi uma sugestão, se foi uma raiz de amargura dentro de você, que abriu brecha, então a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Amém? Então você não sabe a origem disso, mas a origem, melhor dizendo, a origem é Satanás, de toda doença, de toda enfermidade. A origem vem do pecado, do homem, da queda. Mas então você precisa ter uma fé inabalável para você obter a cura, para você combater o bom combate, e você romper e vencer e ter a cura. Então, para que você tenha essa fé inabalável, você precisa se despojar de toda incerteza, de toda incredulidade, quanto à vontade de Deus sobre a cura. Amém? Você precisa renovar a tua mente nisso. Porque se você não acredita que Deus é aquele que te cura, quem é que você vai acreditar? Se você acha que foi Deus que colocou a enfermidade em você, a quem você vai recorrer? Amém? Então a gente precisa então se despojar da mentalidade, da incredulidade, de toda a incerteza quanto quem cura? É a vontade de Deus me curar? É por isso que nós estudamos Cristo, aquele que cura. É por isso que quando nós estudamos Cristo, aquele que cura, a nossa fé vai ficar inabalável. Porque nós vamos obter a certeza, nós vamos obter a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós vamos ter essa fé através do conhecimento, do estudo. Amém? Nós precisamos estudar a palavra, o ensino claro das Escrituras vai nos mostrar que é a vontade do Senhor que nós sejamos curados. Amém? É a vontade de Deus te curar. É a vontade de Deus que você seja curado, que você seja saudável. Amém? Deus deseja curar o corpo humano, assim como Ele quer que todo homem seja salvo. Está no mesmo pacote. Amém? Nós precisamos acreditar nisso para nós e até para ministrar para as outras pessoas. Então nós temos que nos despojar de toda incerteza, se é a vontade de Deus nos curar. Então vamos ver primeiro o plano original de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver alguns versículos aqui. Você pode abrir a sua Bíblia, abrir o seu celular, o seu tablet, abra alguma coisa, pelo amor de Deus, mas leia a Bíblia. Deixe a palavra de Deus entrar nos seus olhos, cair no seu coração,
para que você tome posse. Amém? Veja no capítulo 1 de Gênesis, logo no verso 4, diz que Deus fez a luz e viu que era boa. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Aleluia! Vai pegando isso. Deus é bom, Deus é bom. Eu ia pedir para o Rafael cantar isso, para a gente ficar isso na cabeça, lembrando que Deus é bom e esqueci. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Amém? Deus é bom. Então Deus fez a luz, Deus viu que era boa, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Nós vamos ler Bíblia, porque a Bíblia vai colocar dentro do teu coração fé, para que você tenha uma certeza, uma convicção, uma fé inabalável, e para que a tua mente seja renovada. Ela vai renovando a nossa mente pela palavra. Deus é bom, e tudo que Deus fez é bom. Quando Deus, no verso 10, diz, quando as águas e a terra foram criadas, Deus viu que isso era bom. Amém? Quem criou? Deus. Deus criou as águas e a terra, e Ele viu que era bom. Quando as plantas, árvores e árvores e ervas, no capítulo, verso 12, diz, foram criadas, Deus viu que isso era bom. Amém? Quando Deus fez o sol, a lua e as estrelas, no versículo 18, Ele viu que isso era bom. Amém? A palavra de Deus, querido, ela é um martelo que esmiuça a penha. Então você precisa estar ouvindo, Deus viu que isso era bom. Deus é bom. Deus viu que o que Ele criou é bom. A gente precisa martelar a nossa mente, porque às vezes a gente fica martelando a nossa mente com incredulidades, com pensamentos negativos, com sugestões, com sofismas do diabo, e isso leva você a uma incredulidade, a não acreditar na cura para você. Veja o verso 21. Quando os peixes, outros animais marinhos e aves foram criados, Deus viu que isso era bom. Deus é bom. Verso 25, quando Deus criou os animais domésticos, selvagens e répteis da terra, Ele viu que isso era bom. Amém? Então você veja, capítulo 1, fecha aqui no versículo 31, dizendo, depois que Deus criou o homem e a mulher, ao contemplar, então viu que tudo era muito bom. Então esse foi o plano original de Deus. Deus criou no princípio tudo muito bom. Ele viu que tudo que Ele criou era muito bom. Mas depois, lá no capítulo 3, vem a queda do homem. Aí entra o pecado. Aí entra a morte. Porque Adão traiu o Senhor. Então, a palavra bom, ela tem um significado do quê? O que é bom é agradável. O que é bom é amável. O que é bom é agradável aos sentidos. O original dessa palavra bom, lá do hebraico, no dicionário está dizendo isso, que o que é bom é rico, o que é bom é apropriado, é conveniente. Isso é bom, é apropriado, é conveniente. Amém? Então a gente não encontra aqui dentro do capítulo 1 nenhuma referência que Deus criou a morte ou a enfermidade. Depois do capítulo 3, na queda do homem, é que isso aparece. Então, tudo quanto Deus fez era bom. Então, a criação evidenciava que tudo o que Deus fez era muito bom. Evidenciava o quê? A bondade do Criador. Então, a própria natureza, a própria criação manifesta a bondade de Deus, a bondade do Criador. Amém? Mais Bíblia para nós, então. Para a gente lembrar que Deus é bom. E você sair dessa mentalidade da incerteza. Será que Deus é bom? Será que é a vontade de Deus me curar? Então vamos tirar primeiro a incerteza da nossa mente. Salmo 118, verso 1, diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus que você vai sair hoje aqui com bons pensamentos a respeito do seu Pai.
você vai sair pensando bem a respeito do seu pai. Amém? Você não vai ter dúvida nenhuma. Salmo 145, verso 8 e 9 diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Aleluia! Ele é um pai bom, não é? Tiago, capítulo 1, verso 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Deus não é bipolar, Ele não está de mau humor. Amém? Ele é constante, Ele é bom. Em todo o tempo todo, há tempo e fora de tempo, independendo de qualquer circunstância, de qualquer pressão, de qualquer situação, Ele é bom. A bondade é a sua natureza. Amém? Então veja, 1 João, capítulo 1, verso 5, diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aleluia! Não há variação em Deus. Deus é bom todo o tempo. Provérbios, capítulo 10, verso 22, diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Amém? A bênção do Senhor, ela enriquece. Se você foi abençoado, não te preocupas, ela enriquece. Não traz desgosto. Amém? Eu tomei posse desse versículo quando eu comprei pela primeira vez o meu primeiro carro zero. Eu comprei o meu primeiro carro zero, estava ali com todas minhas moedinhas, meus cofrinhos dos porquinhos quebrados, toma aqui, vou comprar esse carro zero. E aí vem os pensamentos. Eita, vem o seguro. Eita, vem o IPVA. Eita, tem gente que compra e nem pensa, né? Não quer nem saber se vai ter seguro, tem IPVA, aí depois se afunda nas prestações desse tamanho e não consegue pagar, né? Mas eu comprei pensando nisso, e fiquei pensando nisso, mas no tempo do IPVA, o dinheiro chegava. No tempo do seguro, o dinheiro chegava. A bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Amém? Deus, Ele é bom em todo o tempo. Romanos capítulo 12, no verso 2, diz que e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A vontade do nosso Deus e Pai. Amém? Então, amados, a enfermidade ou a doença, ela não pode ser uma boa dádiva. A enfermidade ou a doença não pode ser um dom perfeito. Você concorda? A enfermidade não pode ser uma bênção que não traz desgosto. É ou não é? Nós estamos aqui desconstruindo a mentalidade de que Deus mata, que Deus bota de doença, que Deus te deu a vacina para te matar. Amém? Nós estamos desconstruindo essa mentalidade, amém, de que a doença vem do Senhor. Então, se a doença e a enfermidade, ela não é uma boa dádiva, ela não é um dom perfeito, ela não é uma bênção que traz desgosto, amém? A doença não é isso. A doença, pelo contrário, ela traz dor. Não é verdade? Ela traz cansaço, ela traz fadiga para o doente e para todos os seus familiares. Ela só traz prejuízo. Não é isso que a doença traz? Prejuízo financeiro, né? Porque você gasta com medicação, gasta com hospital, gasta com tudo. E ainda o sofrimento que traz. Então, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Assim sendo, a doença não poderia ser da vontade de Deus. Você concorda? Até aqui? Até aqui você já concorda com alguma coisa nesse sentido? Você há de concordar de que, de fato,
Deus não tem nada a ver com a doença, Deus não tem nada a ver com a morte. Amém? Veja que nós começamos, vou retomar para você não se perder, não viajar. Nós retomamos aqui o entendimento de que, se você tiver um pensamento errado acerca da cura que lhe pertence, você não recebe. Se você não acredita nas boas novas, você não recebe. Se você desobedece ou se você é incrédulo, você não vai receber a bênção da cura sobre o teu corpo. Então, nós estamos vendo o quê? Primeiro, nós temos que desconstruir a mentalidade de que a doença ou a morte, a enfermidade, qualquer coisa vem de Deus. Nós temos que tirar isso da nossa mente. Nós temos que reconhecer que é a vontade de Deus nos curar. Amém? Deus não é o criador da enfermidade. Ele não é a causa dos nossos problemas. Se Deus fosse a causa dos nossos problemas, quem seria a solução? Pelo contrário, Ele é a solução para os nossos problemas. Deus é a solução. Então, quando nós sabemos o que Deus prometeu, aquilo que estamos buscando, amém? Vai ficar mais fácil. Toda dúvida vai ser removida. Não é assim? Toda dúvida vai ser removida e aí essa fé inabalável dentro do nosso coração será possível. Amém, irmãos? Porque quando nós estamos ali aprendendo sobre esse assunto de Cristo, aquele que cura, como eu falei do caso do meu tio, nós vamos ficando aqui nesse tempo de estudo do Rema, nós vamos ficando tão cheios de fé, tão cheios da palavra, tão convencidos, que a gente sai pregando para todo mundo. Pelo menos para mim era assim, com você era assim? A gente sai empolgado da sala das aulas do Rema, porque a tua mentalidade vai sendo renovada, vai sendo transformada, e você começa a compartilhar aquilo que você aprendeu, aquilo que está funcionando na sua vida. Não é verdade? Eu lembro que no tempo que eu estava estudando no Rema, às vezes Jussana chegava pesada, porque ela estava com o Jade ali, levando para a fono, o Jade era adolescente, e aquele peso, né, de não ver a evolução, as coisas acontecendo. E aí ela chegava, quando ela chegou um dia, eu estava de joelhos no quarto orando. E quando eu olhei para o semblante dela, eu comecei a rir. O semblante dela pesado, sofrido. E eu comecei a rir. Não, eu não estava rindo dela, eu não estava rindo do sofrimento dela, eu estava rindo porque o diabo havia perdido. Eu falei, diabo, você perdeu. A revelação chegou, a verdade chegou, a graça chegou. O refrigério chegou na minha casa, na minha família. E a Jussane ainda não estava estudando no Rema. Era o meu primeiro ano de Rema. Ela foi só no segundo ano que ela foi estudar. Entende, amados? Então, quando a revelação chega, a fé inabalável chega, e aí você tem plena confiança no Senhor, e aí Satanás não vai mais atormentar a tua mente com diagnósticos, com sofrências, Entende, amado? Você não precisa mais ficar aquele crente sofrência. Amém? Você não é crente sofrência, irmão. Você é crente da fé. Aleluia! A palavra chegou, a revelação chegou, o entendimento chegou, a fé inabalável vai se tornar possível quando você muda a sua mentalidade e você entende que Deus, Ele quer curar. Então, cada aula, cada conhecimento que nós adquirimos, irmãos, nós vamos entendendo quanto à palavra de Deus sobre a cura, que ela vai trazendo para nós revelação. Quando você recebe a revelação do que Deus deseja fazer por nós. Amém? Porque, irmãos, presta atenção, o grande problema está na sua cabecinha. Quando você não aceita a palavra que está sendo ministrada. Quando você rejeita a palavra. Não, mas não é bem assim, pastor. Não, mas eu ainda estou sentindo isso, aquilo, outro. Eu não acredito muito. Entendeu? Enquanto você está resistindo à palavra, ela não vai fazer efeito na sua vida. Ela não produzirá efeito na sua vida. Em qualquer área da sua vida. Você precisa aceitar a palavra como ela está sendo ministrada. E você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa receber a palavra. Se você não recebe a palavra, ela não vai produzir resultados na sua vida. Entende, amados? É por isso que você precisa desarmar-se das suas resistências. Desarme-se. Quando você estuda no Rema, você tem que se desarmar dos seus conceitos, da sua religiosidade, da mentalidade religiosa, de que você aprendeu dessa maneira, daquele outro, para que você receba a palavra de Deus. Lembra Hebreus capítulo 4, verso 1, que aquelas pessoas, eles não receberam
as boas novas, e por isso eles não entraram no repouso, eles não entraram no descanso de Deus. Deus quer te levar para o descanso dele. Deus quer te levar para, ei, descansa, você é curado. Ei, descansa, você já tem a cura disponível para você. Não se deixe atormentar a sua mente com ansiedades e com preocupações e com incredulidades. Amém? Então nós temos que desfazer primeiro a mentalidade da incredulidade. Temos que renovar a nossa mente com isso para que a gente possa receber. Então, quando nós recebemos a revelação, nós recebemos a revelação sobre a vontade de Deus, sobre a cura, a nossa fé é fortalecida, com base na palavra de Deus que estamos aprendendo, que estamos sendo ensinados. Amém? Precisamos nos desarmar da nossa mentalidade. Então, por isso é importante renovar a nossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente para receber a cura. Nós precisamos estar com a mente em harmonia com Deus. Nós temos que colocar a nossa mente, irmãos, em harmonia com Deus, em harmonia com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Amós 3,3, porventura andarão dois juntos se não há acordo? E isso serve para todas as áreas da nossa vida, no nosso relacionamento conjugal. Como é que você vai continuar casado com a pessoa que se você não anda em acordo com ela? Não é verdade? Como é que você vai andar numa igreja que você não está de acordo com os irmãos, com o pastor? Você não vai permanecer. Entende, amado? Então você precisa, então, concordar com a palavra. E a palavra nos ensina como nós devemos entrar em harmonia com a nossa mentalidade, renovando o nosso entendimento. Aí nós vamos entender lá na matéria Realidades da Nova Criação, que nós somos uma nova criatura, e agora não andamos mais na carne, mas andamos no Espírito, e que nós somos justiça de Deus, e não porque nós fazemos boas obras, mas porque Ele nos justificou, e por causa do sangue que foi derramado, é que nos purificou. Amém? Então, conforme a gente recebe essa revelação, esse entendimento, nós precisamos alinhar a nossa mente à palavra de Deus. Eu preciso concordar com o que a palavra de Deus está dizendo. Ei, Deus é Deus que cura, Deus cura, Deus cura, Deus é bom, Deus é bom. Doença e enfermidade não vem dele, só vem dele toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Amém? Sabe, irmãos, eu estou lembrando desse texto, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Quando eu estava no 3º ano estudando teologia em outra escola, eu estava estudando nessa outra escola teologia, estudando no Rema também. E aí eu peguei essa matéria do Rema, tanto vi ali que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Eu estava fazendo um trabalho lá na faculdade teológica sobre os profetas do Antigo Testamento. Como é que era a visão dos profetas do Antigo Testamento. E aí eu apresentei o trabalho com base no livro que foi indicado, tudo bem, o professor lá aplaudiu até um momento. Mas quando eu finalizei, eu falei, mas nós agora estamos na nova aliança. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e que não há sombra de variação. Quando eu falei isso, o professor se levantou. Não, mas não é bem assim, não sei o que lá. Você sabe, quando você cria uma fortaleza mental, um conceito acerca de que é Deus que dá a doença, Deus que coloca a enfermidade, você não aceita algo contrário. Ele se levantou contra a própria palavra de Deus. Eu falei, mas o que eu falei demais? Eu só finalizei, eu terminei o trabalho, ele, bom. Aí quando eu finalizei, Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes e que não há sombra de variação. Aí ele fechou a cara, se levantou, ficou bravo comigo. Por quê, irmãos? Porque a palavra, ela confronta. E se você não se rende à palavra de Deus, aquela palavra não vai produzir resultados na sua vida. Ela não vai produzir efeitos na sua vida, porque você rejeitou a palavra de Deus. Nós precisamos, amados, ser humildes e simples para reconhecer, Senhor, eu não estou concordando com isso, mas a tua palavra está sendo dita, então abre o meu entendimento, me dê a revelação da verdade da palavra. Amém? Então, a fé, amado, ela precisa se apropriar das promessas de Deus. Você precisa mudar a tua mentalidade, você precisa receber essa palavra para ter uma fé inabalável, para que você possa receber a cura. Amém? Então, essa fé, ela vai produzir para você o resultado de conhecer sua palavra e agir de acordo com o que a palavra diz em Romanos 1, 17. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir
a palavra de Deus. Então, amado, o ambiente da sala de aula, ele é propício para você receber o ensino do Espírito Santo de Deus e a unção que despedaça o jugo, que vai tirar o véu do seu coração para você ouvir e receber da palavra de Deus. Quando você está com o coração ensinável, em todas as coisas, irmãos, você precisa estar com o coração ensinável, atencioso. Amém? Eu, às vezes, vejo pessoas aqui no culto, irmãos, a pessoa entrou no culto, igual a aula de ontem, ela entrou na aula, sentou e eu fiquei observando. Ela estava assim, assistindo a aula. Acabou a aula! Aí ela se levantou, com os olhos inchados. Aí eu falei para a pessoa, quando você vier, venha para ouvir a palavra, que você vai ver que vai produzir resultados na sua vida. Não adianta você vir e ficar só o corpo presente, sem ouvir a palavra, sem receber a palavra, sem deixar o Espírito Santo ministrar em você a palavra de Deus. Não vai produzir fé, não vai produzir renovação de mente, você vai continuar no mesmo estágio, na mesma condição que entrou. Vai ser uma missa de corpo presente, né? De 7º dia. Está só o corpo ali, a mente está não sei aonde, o espírito dele já ninguém sabe para onde é que foi. Entende, amado? A gente precisa estar envolvido inteiramente num culto, num estudo da palavra, para a gente receber a revelação da palavra. A gente não pode se distrair, deixar a nossa mente distrair. Amém? Se você não guarda a tua mente, você perde, amado. Hoje o grande problema, a grande luta do pastor com os irmãos aqui é com o celular. Eu estou aqui pregando e está o irmão lá no celular. Você está perdendo, irmão. Você está perdendo a palavra de Deus. Às vezes vem uma palavra da parte do Senhor que virá como revelação, que virá como rema, que vai entrar no teu coração. A palavra do Senhor que precisa para libertar a tua mente e você perdeu. Você precisa estar atento. Amém? Para não deixar que o Satanás roube a palavra do Senhor na sua vida. Já que você veio para o culto, já que você veio para a aula, fica. Amém? Traz a tua mente cativa à obediência do Espírito, traga a tua mente cativa à obediência da palavra, absorve, recebe tudo que Deus tem para falar contigo. Amém? Então, essa atitude mental correta, a mente renovada, irmão, ela vai tornar possível essa fé se estabelecer, se consolidar no seu espírito. Ela vai tornar possível essa fé ser inabalável. Agora, se você perdeu alguma coisa, é igual quando você lê um livro. Você lê o livro, você lê a página do livro, aí você, vou ter que voltar que eu esqueci que eu li já no parágrafo anterior. Aí você relê de novo para você relembrar. É igual o culto aqui. Entende? Você se distraiu, perdeu. Então, amados, a palavra, ela é a semente. Lucas já falou isso lá no capítulo 8, verso 11. Que a palavra é a semente é a palavra de Deus. Então, se a semente é a palavra de Deus, para que haja uma colheita, para que você receba uma colheita, você quer uma colheita de cura, é Cristo aquele que cura, você precisa receber a semente da palavra. Para haver colheita, tem que ter semente, amado. Eu nunca vi colheita sem semente, é ou não é? Tem que semear, não é? Para você receber uma colheita, você tem que semear. E cada um vai colher aquilo que semeou, é o que diz a palavra de Deus. Amém? Segundo a sua espécie. Então, para que haja colheita, é necessário que haja semeadura. E para que haja colheita, é necessário também que a semente seja plantada. Então, eu estou aqui plantando sementes, amém? Então, é necessário que tenha certeza da vontade de Deus sobre a cura. Então, você vai conhecer essa vontade de Deus sobre a cura através da semente da palavra. A semente implantada no teu coração, ela vai gerar no seu coração uma certeza, uma fé inabalável. Como gerou no meu coração, ao ponto de eu ir pregar para o meu tio, e ele creu, ele recebeu, e ele foi curado. Amém? Por quê? Porque ele recebeu a palavra. Houve todo um processo que não dá tempo de eu falar aqui, mas ele recebeu naquele dia a palavra. Eu tive que entrar em oração e intercessão por ele também, para que ele recebesse a palavra, para que ele chegasse a revelação para ele da palavra de Deus. Então a palavra foi implantada, amém? Então é por meio dessa palavra que nós vamos conhecer a vontade de Deus, é a semente.
João diz, 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Esse versículo aqui é bíblico, está na Bíblia. Amém? João 8,32, você pode ler na sua Bíblia. Então, a libertação da enfermidade, irmãos, ela é decorrente do conhecimento da verdade. Na medida que nós conhecemos a verdade, essa verdade vai nos libertando. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas que nós permitimos que essa palavra, como semente, seja implantada em nosso coração. Agora, se nós rejeitamos a semente da palavra, não teremos colheita. Se nós não praticamos a palavra que temos recebido, nós não receberemos colheita. Nós temos que aceitar a palavra como ela é, crer na palavra, amém? Se você tem algum problema com relação a qualquer área da palavra, você precisa abrir o teu coração para o Senhor. Então, o enfermo, para ser curado, ele primeiro precisa conhecer a vontade de Deus. Ele precisa saber que a semente da palavra precisa ser plantada no seu coração, na mente e no seu coração. A mente tem que ser renovada e o coração dele tem que estar com a palavra viva ali, para ele crer. Amém? Então, essa palavra, ela não será plantada se ela não for conhecida, se ela não for recebida com confiança. Então, a matéria é Cristo, aquele que cura. A pessoa vai estudar 7 dias, 14 aulas, para ela ter convencimento, ser convencidas de que Cristo é aquele que cura, de que é a vontade de Deus curar todas as pessoas. Amém? Então, o pecador, para ser salvo, ele precisa conhecer a vontade de Deus. Ele precisa reconhecer isso. Através do quê? Das Escrituras, do estudo da palavra, que será plantada, cultivada, e a confiança se tornará inabalável, que cura a alma e o corpo. Amém? Então, a semente, ela deve permanecer plantada e deve ser cultivada. Então, ela deve ser regada. E você deve ouvir as mesmas coisas sobre a palavra, sobre a vontade de Deus de curar, sobre a vontade de Deus de libertar, de salvar pessoas, até que se manifeste. Amém? A semente deve ser plantada e cultivada para que possa produzir colheita. Amém? Enquanto você não quebra a sua resistência à palavra de Deus, a área que for da sua vida, você não recebe a colheita. Nós estamos falando da colheita e da cura, porque nós estamos falando de Cristo, aquele que cura. Da mesma forma, a colheita para a sua prosperidade. Se você não concorda com a prosperidade, se você critica a prosperidade, se você acha que não é para você, você não recebe. Agora, quando você estuda sobre vida de prosperidade e você começa a ver que Deus quer você abençoado, próspero, bem-sucedido em tudo, rico, e Ele te ensina na palavra os métodos, o meio, que é pelo princípio de semear para colher. Então, se você não pratica isso, você não vai obter isso. Amém? Isso não vai passar por osmose. Amém? Isso não vai passar por imposição de mãos. Isso vai passar por aceitar a palavra, por obedecer a palavra, por deixar a palavra gerar em você. A colheita só vem da semeadura. Amém? Então, um outro passo que para a pessoa receber a cura é a oração da fé. Primeiro, para você ter uma oração da fé, você tem que ter a certeza que é a vontade de Deus, que está na palavra de Deus, de curar. Amém? A palavra que foi semeada no coração. Então, se você vai fazer uma oração de cura, oração de fé para alguém, é uma oração de fé. Então, primeiro a pessoa tem que estar com a palavra implantada no seu coração. Amém? Então, nós estamos preparando aqui para você receber a oração da fé, para você receber a imposição de mãos, para receber a cura. Então, primeiro, fé tem que ser gerada no teu coração. Não adianta você chegar simplesmente para um enfermo, doente, eu vou orar por você. Você precisa pregar a palavra para ele. Você precisa lançar a semente da palavra no coração dele, para que ele entenda que é a vontade de Deus curá-lo. Porque, de repente, ele foi ensinado de outra maneira, que aquela doença, Deus está provando ele, que aquela doença é porque ele vai morrer, que aquela doença veio de Deus porque ele não estava fazendo as coisas certas, entendeu? Aí como é que ele vai receber disso de Deus?
se ele não acredita que Deus é bom? Se ele não aceita que é a vontade de Deus curar ele? Amém? Então, primeiro tem que, para a oração da fé, a pessoa tem que ter a certeza dessa vontade de Deus, que está na palavra, então tem que ser semeada. Então, o Evangelho declara, irmão, que é a vontade de Deus curar todas as enfermidades. Assim como é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Está no mesmo pacote. Amém? Está escrito na palavra de Deus. Então, amado, não deixa orar na incerteza. Não adianta orar na incerteza. Eu tenho fé que você vai receber a cura e você não tem fé que Deus quer te curar. Não vai receber. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Então, você não vai orar a oração da fé, Senhor, se for da sua vontade, cura essa pessoa. É a vontade de Deus, está escrito na palavra. Nós vimos, Deus é bom, é a vontade de Deus, tudo que Ele fez é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. A vontade dEle é boa, agradável, perfeita. É o que nós vimos na palavra de Deus. Então, eu já sei que é a vontade de Deus curar. Eu tenho que harmonizar a minha mente, o meu intelecto, a minha alma, o meu espírito para entender isso. Amém? Então, a vontade de Deus está escrito, que Ele quer que todos os homens sejam salvos. Se Deus quer que todos os homens sejam salvos, Ele quer que todos os homens sejam curados. Veja que em Isaías 53, verso 4, na parte A, diz, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tem versão que diz, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja, está afirmando que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós cantamos aqui que Jesus, Ele morreu, foi para a sepultura, e o amor o ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele morreu a nossa morte, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas mortes, as nossas dores, amém? E Ele está vivo. Então veja, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, 4, verso A. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Presta atenção nesses dois versículos. Está falando a mesma coisa. O primeiro versículo de Isaías 53 está dizendo que o Senhor levou as nossas enfermidades. Ele levou as nossas doenças. E aqui, 1 Pedro 2,24 diz que Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Amém? Então está no mesmo pacote. Está dizendo que se você é salvo, você também tem o direito à cura, à saúde divina, porque Ele já levou sobre si. Então é algo que a gente precisa se apossar. Se eu sou salvo e eu tenho essa certeza do novo nascimento, se eu tenho certeza de que eu sou filho de Deus, eu também tenho que ter essa convicção de que a saúde me pertence. E essa fé vai se tornar forte dentro de mim a partir do momento que eu medito sobre essas coisas. Amém? Então a pessoa, em vez de pedir, ore por mim, ela deveria pedir, me ensina a palavra de Deus sobre isso, sobre cura. Então eu tenho que aprender sobre cura, eu tenho que ler livros que falam sobre cura, eu tenho que estudar no Rema, estudar a matéria Cristo, aquele que cura, para que eu seja convencido e para que a minha mente seja transformada e eu aceite e receba sobre isso, para que eu possa cooperar de forma inteligente com o Espírito Santo. Amém? Para receber a minha recuperação. Mais um versículo aqui, Salmo 103, verso 3, diz, é Ele, Deus, que perdoa as tuas iniquidades, os teus pecados, e sara todas as tuas enfermidades. Está no mesmo pacote. Amém? Está no mesmo sacrifício, o único sacrifício de Cristo. Aleluia! Então está tudo junto. Então, o nosso substituto, Jesus, Ele carregou tanto os nossos pecados, quanto carregou as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, para que nós sejamos livres do pecado e da doença. Amém? Então, quando nós oramos e pedimos perdão a Deus, nós precisamos o quê? Crer na autoridade da palavra que Ele nos perdoou. Amém?
Não precisamos ficar debaixo de condenação, de culpa. Se eu orei e pedi a Deus, Senhor, me perdoa os meus pecados. Eu preciso acreditar que Ele me perdoou. Aleluia. Então eu tenho que crer. Eu pedi, Senhor, perdoa os meus pecados. Então se eu oro, Senhor, eu curo as minhas enfermidades. Eu tenho que crer que Ele me curou, porque está escrito. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103. Então está no mesmo pacote. Então se eu acredito que Deus me perdoou, eu preciso acreditar que também Ele me curou. Se quando eu oro, eu acredito, Deus me perdoou, eu recebi o perdão da parte do Senhor. Aleluia. Eu pequei e errei. Eu não preciso ficar debaixo de condenação, amém? Eu não preciso ficar debaixo de culpa. Se eventualmente você pecou, você tem que ser breve para se arrepender, para que aquilo dali não vire uma cauterização e te afaste mais e mais de Deus. Você tem que falar, Senhor, eu pequei contra Ti, eu realmente reconheço, eu infringi a Tua palavra, e eu recebo, Pai, o Teu perdão. Ainda que eu não esteja me sentindo perdoado. Eu não preciso me sentir perdoado, é ou não é? Eu preciso receber o perdão do Pai, porque pela natureza dEle. Porque por quem Ele é. Ele é o amor. Ele é o amor. Ele é o amor. Ele é o amor. Eu preciso receber o seu amor. Aleluia. Eu preciso receber o seu perdão. Se o teu filho te pedir perdão por algo que ele fez involuntariamente, uma criancinha, você vai ficar, não vou te perdoar não. Você vai fazer isso? Não faz. Então, quanto mais Deus. Amém? Então, nós precisamos acreditar que Deus, Ele ouve as nossas orações e que Ele recebe. Marcos 11, 24 diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então eu tenho que crer que quando eu pedi o perdão, Ele me deu perdão, Ele me perdoou e será assim comigo. Se eu pedi o perdão, se eu me arrependi, acabou. Aleluia. Senhor, eu errei, eu peço a Ti perdão e não vou mais fazer isso. Amém? Amados, é muito bom quando chega a revelação do perdão, do pecado. Sabe, quando você entendeu, falou, nossa, eu pequei agora. Errei feio. Senhor, me perdoa. Sabe quando você sente aquele constrangimento dentro de você, do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo vem aquela tristeza de algo que você falou que não deveria ter falado, o Espírito dá aquele constrangimentozinho da tristeza, naquela hora. Se você não permite que essa tristeza chegue no seu coração, você vai ficar com a mente cauterizada e daqui a pouco você está totalmente entregue ao pecado, que já nem tem mais consciência da presença do Espírito Santo de Deus. Vai cauterizando. Você pecou uma vez, continuou pecando da mesma maneira, continuou, entendeu? Infringindo da mesma maneira, você não se arrependeu de fato. Agora, quando você se arrepende, nossa, meu coração se constrangeu agora, se entristeceu agora. Eu senti que eu entristeci o Espírito Santo agora. Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. Eu não queria fazer isso, eu não queria falar assim, eu não queria agir assim. Pai, me perdoa, em nome de Jesus. E aqui a palavra de Deus está dizendo, Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, quando eu já pedi perdão ao Pai, eu já tenho que crer que Ele me perdoou e já tenho que abandonar aquele pecado e andar na novidade de vida. Andar no novo e vivo caminho. Amém? Para desfrutar da comunhão com o Pai. Ele não se lembra mais dos meus pecados. Eu não preciso ficar me relembrando. Eu preciso deixar de fazer aquilo que eu estava fazendo daquela maneira. Eu tenho que deixar. Jesus, quando curou aquele cego, salvo engano, o cego era paralítico, que ele curou, e ele falou, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Lembra dessa passagem? Jesus falou isso, vá e não peques mais. Amém? Tem que deixar. Hebreus 10, 35 e 36 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Então vejam, irmãos, a palavra nos exorta que nós precisamos ser perseverantes, insistentes, em confiança na palavra de Deus. Nós não podemos abandonar a confiança na palavra de Deus. Independente da coisa estar pressionada, o diagnóstico está se agravando, e a palavra de Deus nos exorta, permaneça confiante, seja perseverante, até que você alcance a promessa. Aleluia! É uma resistência que nós temos que fazer contra o nosso inimigo, contra todo impedimento e todo obstáculo. Amém? Amém, Joy? Então, Joy, se você colocou no seu coração, eu não vou passar por essa cirurgia, eu não vou passar por essa cirurgia, eu vou combater esse bom combate da fé, eu não quero cirurgia, pai, eu não quero, pai, eu não vou passar por essa cirurgia, pai, eu creio. Amém? Agora, essa fé, não é porque o pastor está dizendo para você fazer assim, é você que tem que decidir isso, porque cada um tem uma medida de fé. Amém? É aquilo que você aprendeu na palavra, aquilo que chegou de revelação para você na palavra, é a sua atitude de fé diante de Deus. Não é porque alguém te diz, fala, não faça, não tome mais esse remédio, pare de tomar. Não é assim. Amém? É você que toma uma decisão com base na revelação da palavra que chegou para você, a partir do momento que você foi ensinado na palavra de Deus. Amém? Mais um texto bíblico para você sair daqui enfesado. Hebreus capítulo 6, verso 11 e 12 diz, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, é pela fé que nós herdamos as promessas. É pelo bom combate da fé, é por você não desistir, não parar, insistir, amém? Até que se manifeste as promessas do Senhor. Hebreus 13:15 diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja, irmãos, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. É sacrifício de louvor. Está doendo. A situação está pressionando. A situação ali está te incomodando. Mas o sacrifício tem que ser de louvor. Não é de murmuração. Não é de reclamação. Não é de questionamento. Deus, por que isso? Não, é de louvor. Senhor, eu te dou graças porque está escrito na tua palavra, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é o meu bom pastor, eu não tenho falta de nada. Pai, eu te dou graças porque Jesus já tomou sobre si as minhas dores, Ele já levou as minhas enfermidades, pelo castigo que me traz a paz, sou curado, sou sarado. Ele mesmo levou no madeiro a minha morte, Ele morreu pelos meus pecados para que eu viva para a justiça. Aleluia! E pelas suas pisaduras, pelo o seu sofrimento, eu sou curado. Sacrifício de louvor. É o que está dentro de você que vai sair. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que está cheio do teu coração? Então, se o teu coração está cheio da semente da palavra, do conhecimento da vontade de Deus, vai sair de dentro de você fé. Não murmuração, não reclamação, não questionamento de Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que o Senhor não está vendo isso? Não, Deus. Não. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor é o meu Deus e Pai, e eu recebo a sua cura no meu corpo. Aleluia! Aleluia! Então você precisa, amado, de colocar a semente da vontade de Deus dentro do seu coração, seja a área da sua necessidade. Qual é a área da sua necessidade, irmão, que você está passando? Você precisa meditar na palavra da área da sua necessidade e declarar a palavra de Deus, declarar o que é a palavra de Deus. O que acontece, irmãos, que muitas vezes você acaba de sair do culto como esse, de ouvir a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, toda bondade vem do Senhor, toda do Pai das luzes, e você daqui a pouco está lá fora, conversa comigo e fala negativo. Vem a palavra negativa, ou você desfaz aquilo que você aprendeu da palavra de Deus.
Não, mas eu não sei, eu estou ainda doído, está doído e que não sei o que lá. É bom nem perguntar, como é que está você, irmão? Você está bem? Né? Não, irmão, você está bem, irmão. Eu vejo que você está bem. Recebe aí pela fé. Amém? Você vê uma pessoa assim, não pergunta não pergunta. Diga para ele, você está bem, irmão. Você é abençoado, irmão. Aleluia. Queridos, olha, o novo convertido, eu lembro que o novo convertido, a mente ainda estava sendo renovada, né? Meus primeiros meses de conversão. E aí eu fui numa livraria lá da igreja, fui comprar um livro. Aí perguntei, quanto é que está esse livro? Ah, esse livro está tanto. Eu falei, está caro, hein, esse livro. Rapaz, a vendedora olhou para mim assim, você é próspero, irmão. Você é abençoado, irmão. Eu acho que ela repreendeu até o espírito de miséria. Sai esse espírito de miséria da sua vida. Mas, rapaz, foi tão automático quando ela falou isso para mim, assim, que eu não senti vergonha, não. Eu fui livre. Entendeu? Eu nem me senti vergonha, não deu nem tempo de sentir vergonha. A palavra chegou assim com uma espada de dois gumes que cortou na hora aquela mentalidade de miséria, de coisa. É mesmo, eu sou merda. Me dá logo um aí. Vou levar 2. Pensa numa vendedora boa. Você precisa ter uma vendedora dessa no seu comércio. Você é um abençoado. Você é próspero. Você pode. É para você mesmo. Aleluia. Ah, não sei não. Está caro, não sei o quê. É para você mesmo, queridão. Não é para o mundo, não é para você. Enquanto você rejeita, você não recebe. Amém? Eu falo para o papai, pai, olha, não quero rejeitar nada que vem da tua parte, não. Toda boa dádiva, todo bem perfeito vem do Pai das luzes. Pode trazer, Senhor. Pode dar, eu recebo. Amém? Não vou me fazer de rogado, não. Amém, irmão? A gente precisa receber, eu recebo, é verdade. Saúde divina me pertence, prosperidade me pertence, eu ando em saúde divina, eu sou abençoado mesmo. Onde eu coloco as minhas mãos vai prosperar. Aleluia. Onde eu colocar as minhas plantas dos meus pés será meu por direito. Eu sempre lembro disso de Jacó, que o Senhor abençoou Jacó, prosperou Jacó. Eu sempre me lembro de Jacó. Falei, olha o que Deus fez com Jacó, por que ele não faz isso comigo também? Pode vir, Senhor, que eu estou facinho. Amém? Estou prontinho para receber. Amém? Então você está pronto para receber? Oremos. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, pela sua palavra, que ela é a verdade. Certamente, verdadeiramente, Jesus já tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e pelas pisaduras dele nós somos curados, sarados. Nós recebemos isso em nome de Jesus. E se tem alguém aqui hoje que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor,